para nós a palavra de hoje. Bendito, ó minha alma, o Senhor e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e jamais te esqueças de todo o seu benefício. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e misericórdia. É Ele que acumula de benefícios tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos, revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como o Pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque ele sabe de que é que somos feitos e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva, ele floresce como a flor dos campos. Apenas sopra o vento, já não existe, e nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para com os que o temem, e sua justiça se estende aos filhos de seus filhos. Sobre os que guardam a sua aliança e, lembrando, cumprem seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estendem sobre o universo. Bendizer o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumprem suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizer o Senhor todos os seus exércitos, ministros que escutai sua vontade. Bendizer o Senhor todas as suas obras em todos os lugares onde ele domina. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O salmista começa dando uma ordem para a alma dele. E termina dando uma ordem para a alma dele. Começa e termina o salmo das misericórdias divinas, falando, ordenando a ele mesmo. Nós estamos no jejum de Daniel, e esse jejum de Daniel, ele veio após uma experiência que eu tive com uma contemplação de um animal. Eu confesso a você que eu não tinha lido esse salmo hoje. Li agora. E o verso que o Jean passou para nós, que diz que Deus afasta... Salmo 102, né? É o 12 o verso. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. A distância do pecado para Deus é como, para que o homem possa entender, mensurar, é como se fossem os dois polos da Terra, um distante de nós o pecado. Você acha mesmo que Deus chega para você e faz assim: sai pecado de perto do meu filho, sai pecado de perto do meu filho? Não. Não é assim que acontece. Deus não está sobre mim e sobre você. Uma varinha limpando
e expulsando todos os pecados ao nosso redor, como se protege um filho dos mosquitos, das muriçocas. Deus não está fazendo isso. Deus afasta de nós o pecado porque ele entra em nós. E quando Deus está em nós, naturalmente o pecado se afasta. Mas não é simplesmente estar em nós, é se levantar em nós. O outro salmo diz: Deus se levanta, seus inimigos tremem. Quando Deus se levanta na nossa vida, o pecado se afasta de nós. Quando o pecado se levanta na nossa vida, é porque nós estamos sufocando Deus, constrangendo o Espírito Santo. Eu falei do animal que eu contemplei, e tem um verso, eu não devia ter fechado, o verso que fala da águia. Renova a juventude como a da águia. Você percebeu isso? É o verso 5, 5b. Isso, 5b. Que renova a tua juventude como a da águia. Então eu vou pegar por aí. O pecado envelhece. O pecado envelhece a alma. Muitos de nós, com 15 anos, meninos, meninas de 12 anos tentando suicídio, não querem mais viver. Almas velhas, apesar da pouca idade. E nós precisamos entender que esse jejum de Daniel é um convite de Deus para renovar a nossa juventude como a da águia. Eu quero que você preste atenção. Se você ainda não mandou o aviãozinho, dá para mandar ainda? Eu gostaria muito que você entendesse o que eu vou falar agora, porque é graça de Deus na nossa vida. A águia, ela vive 70 anos. Ela tem uma vida média de 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, aos 35, 40 anos, o bico dela já está tão curvado que ela não consegue mais comer. As garras dela estão tão grandes que ela não consegue mais caçar. As penas dela já não tem mais aquele vigor, estão endurecidas, ressecadas, e ela não consegue mais voar como ela voa. Outro salmo lembra que os que esperam no Senhor, é Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Mais uma vez a Bíblia nos traz águia. Então, o que esse jejum de Daniel quer? O que nós estamos fazendo? Fazer exatamente como a águia faz quando está envelhecida, cansada, sem conseguir comer, sem conseguir caçar. Quando nós estamos com muito pecado, o pecado pesando, envelhecendo nossa alma, nós perdemos até o apetite para a vida. Pessoas querem se suicidar porque não tem mais sentido de vida, não tem mais gosto de viver, não se relaciona com as pessoas, não tem mais nenhuma alegria no que faz, acorda e não se sente bem, vai dormir sem se sentir bem, passa o dia todo reclamando, não tem mais como pegar o bico e saborear a vida, não tem mais como colher, porque as garras estão grandes demais e não tem como caçar mais. Não tem como contemplar mais a graça de Deus, como fazer aquele voo maravilhoso. Eu moro aqui perto do parque ecológico e de manhã tem uns gaviões voando assim, planando, e eu fico olhando as maravilhas. Como é bom voar, eu fico pensando. Mas como deve ser triste você poder voar e as suas asas não conseguirem mais bater. E as suas penas não conseguirem mais fazer o papel do voo. A águia, ela tem duas opções quando chega isso. Ou ela se encosta e morre de fome, ou ela procura um lugar bem alto. 50 dias.
Mas o que faz? Ok? Melhorou? Ok. Melhorou. Era o microfone. Então, vamos lá. Ela bate o bico. Tá ouvindo? Sim, sim. Ok. Então, ela bate o bico até o bico cair. Tá travando? Ainda tá travando? Agora voltou, agora voltou. Vamos ver se fica normal. Eu vou ver aqui se é pode ser a temperatura do iPhone. Vamos lá? Posso continuar? Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, o que ela faz? Ela procura um lugar nas rochas, ela bate o bico até o bico cair, ela fica sem bico e espera pacientemente o bico nascer, um bico novo. Quando o bico novo nasce, ela pega esse bico e arranca as garras. E espera pacientemente as garras nascerem de novo. Depois ela pega as garras e o bico e arranca todas as penas. E fica lá no frio da montanha até as penas nascerem de novo. Quando ela recupera o bico, as garras e as penas, ela parte para uma vida nova. Passou aí a águia agora, foi? Agora o bicho deu um salto do tripé. Tá ouvindo? Sim, sim, tá ok. Manda abraço. Ele deu um salto do tripé agora. Quando ela recupera, ela começa a voar de novo. E aí ela vai viver a sua segunda metade de vida como se ela tivesse nascido. Como é que Deus pega esse bicho e bota para nós hoje? Justamente no versículo que é para falar sobre o pecado. O pecado, quando ele é afastado de nós pela graça de Deus, não pela lei, repito, a lei faz aumentar o pecado em nós, porque quanto mais a gente conhece a lei, mais a gente se acha pecador. E dos grandes problemas de Pedro, uma das grandes mancadas de Pedro, foi se jogar nos pés de Jesus, depois que Jesus fez o milagre da pesca milagrosa, e pedir para ele que ele se afastasse. Afasta-te de mim, porque sou pecador miserável. Se nós, quando descobrirmos e descobrindo todos os dias a miséria nossa, porque esse salmo é das misericórdias divinas. Cada vez que nós descobrimos a nossa miséria, nós precisamos estar mais perto de Deus. Nós não podemos cometer essa burrice de se afastar de Deus por causa do nosso pecado. Porque é justamente Ele que lava. É como se eu estivesse sujo, estivesse fedendo, todo mundo reclamando, eu achando ruim e eu fugindo da água. Eu preciso estar na água para que possa solucionar o meu problema. É a água que vai me limpar. É Deus que vai curar, me libertar do meu pecado. É isso que vai acontecer. A águia podia morrer, podia fugir e acabar a vida ali, porque ela não podia mais comer, mais caçar, mais voar. Mas ela teve a coragem de procurar o lugar que Deus chamou para que ela retirasse. Nós estamos aqui no jejum de Daniel, é justamente para isso, para se aproximar mais dele. Daniel, ele teve todo o reconhecimento de Deus, e Daniel era muito inocente mesmo, ele era reto.
Ele era reto. Só que não importa você ser reto se a humanidade não é. Você vai sofrer. Eu falei ontem da misteriosa solidariedade humana. O meu pecado faz mal para você, porque nós somos todos um só. Se eu estou aqui se eu estou com a Covid, por exemplo, e eu vou para a missa com a Covid, eu estou levando a doença para as pessoas lá da missa. Eu estou dizendo que é uma coisa santa, mas eu tenho que ir para a missa. Eu vou lá doente e contamino as pessoas. Eu mato uns 4 velhinhos daquele. E eles fizeram o que? Eles estavam só rezando, mas eles morreram por causa da minha irresponsabilidade. Então, o meu pecado, o meu erro, a minha irresponsabilidade cai sobre os justos. Da mesma forma que a minha boa ação, a minha boa obra, cai sobre os injustos, as boas consequências, as bênçãos. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso me aproximar de Deus, nem que vá doer o meu bico na rocha. Eu preciso arrancar as minhas garras que não prestam mais. Porque Deus quer que eu casse. Deus quer que eu me alimente. Deus quer que eu saboreie um voo maravilhoso, mas as minhas penas precisam ser arrancadas. E como dói arrancar pena. Então é preciso que a gente entenda que o processo de renascimento, de restauração de juventude é doloroso. É muito doloroso. Deus afasta de nós o pecado com uma reconciliação. E a reconciliação é completa. A reconciliação não é só com Deus. Não adianta você dizer que está bem com Deus se você estiver mal com alguém ou se você estiver mal com você mesmo. Não tem como você vislumbrar a obra de Deus, olhar para as maravilhas de Deus, se você olha para o espelho e não gosta do que você vê. Você é uma maravilha de Deus. Olha que maravilha Deus fez em mim. Tem uma música que diz isso. E é preciso que a gente olhe para nós mesmos e não veja feiura. Eu sei que algumas pessoas vão ter um problema sério, né? Uma dificuldade de olhar para o espelho e não ver uma feiura. Eu estou brincando, mas eu estou falando da alma. Eu estou falando de você olhar para você no espelho e amar você mesmo. Primeiro, você tem que entender isso. Você é uma maravilha de Deus. Reconcilie-se com você mesmo. Pare de se culpar. Pare de se condenar. Não olhe agora para a lei. Busque a graça de Deus. Para com a graça você cumprir a lei. Quantas pessoas têm fraquejado, têm caído, porque não têm conseguido cumprir a lei e estão lutando para cumprir e não conseguem. Principalmente a castidade. Principalmente na área da sexualidade. E é preciso que entenda isso. No passado, um membro de uma comunidade foi proibido terminantemente de se masturbar. Mas ele não parou de se masturbar simplesmente pela graça de Deus. Ele parou porque era obrigado. Porque todo mundo dizia para ele que era pecado, que era pecado, que era pecado. A lei, a lei, a lei. Aconteceu que um dia ele estava num local de oração e apareceu uma oportunidade com uma menina e eles tiveram relações e ela engravidou. Olha o que aconteceu com a lei. Olha o que aconteceu com a opressão. Tem um diácono hoje, numa grande comunidade, que deu testemunho, tinha um problema da masturbação, e ele se condenava. E um dia fizeram uma partilha na comunidade de vida, e cada um contava um pecado mais cabeludo do que o outro. E ele se levantou e disse: bando de safado, bando de sem vergonha, eu me acabando aqui por causa da masturbação, e vocês com essas coisas todinhas. É preciso a formação humana. É preciso a caridade acima de todas as coisas. É preciso conhecer-se, conhecer o seu passado, conhecer as suas feridas emocionais, as suas carências afetivas, para que você possa ir clamando a graça de Deus, e a graça de Deus vai te dar a capacidade de cumprir uma lei que você não consegue cumprir porque está faltando a graça. Deus afasta de nós o pecado e Deus afasta de nós o grande pecado da acusação e do pensamento de que você é
tão impuro que não pode chegar perto de Deus. E que você está sendo hipócrita, está sendo falso, mas você não está. O que você está é mal formado. O que você está é mal informado. É preciso conhecer mais a Deus. E vamos lá, conhecendo mais a Deus, para que Ele afaste de nós o pecado. E isso a gente consegue vitória tão grande, tão linda, que você, quando de repente você recebe a graça, você diz assim, mas como que eu deixei de chamar aquele palavrão? Que eu chamava todo o tempo e de repente eu lutava e não conseguia, e de repente sumiu. Coisas que você caía e que você não cai mais, você nem se lembra. É como se você tivesse ficado bom de um refluxo e nem se tocou. Ah, eu nem tenho mais aquele refluxo. Isso é a graça de Deus, a perseverança, a busca de oração e o clamor que nós erguemos derruba todas as muralhas. Esse é a nossa busca. Mas é preciso que a gente tenha paciência, porque o amor é paciente. E Deus tem paciência conosco. Ou você acha que o desamor não é o pior dos pecados? O primeiro mandamento começa com a palavra amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. O decálogo começa com a palavra amar. É uma ordem. Se resumir isso, e Jesus resumiu o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, como a lei e os profetas acabou, faça isso, amem. Agora, como é que eu posso querer me aproximar de Deus e deixar que Ele toque no meu coração, se o meu coração condena o outro? Se o meu coração, e aí eu entro por uma seara muito delicada que está acontecendo no meio católico e cristão, que é o do preconceito, que é da difamação, que é de uma série de coisas contra o Papa e contra os oprimidos. Não adianta. É inferno, gente. É inferno. A única condenação, que é o pecado contra o Espírito Santo, está derramada sobre todo católico, todo cristão que é preconceituoso, que se acha melhor do que os outros. Todo aquele que se acha que está certo, que está santo, em detrimento dos outros, todos esses vão sem nenhuma dúvida, vão nem para o purgatório, porque fecharam o coração para o Espírito Santo. Porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Então é preciso que entenda isso. Outra, Deus não impede a cova, Deus não impede a fornalha, Deus não é um super protetor, não é um pai que mima, Ele é um educador. O Espírito Santo é o educador das almas. Ele vai afastar o pecado de nós, mas ele vai deixar que a gente experimente muita coisa. Um dos maiores pecados que eu vejo na Bíblia é do irmão mais velho. Lucas 15 tem a parábola que é muito batida, que é a do filho pródigo, mas que devia ser do pai misericordioso, né? Mas o filho pródigo, o que é o filho pródigo? É o que gasta muito. O filho que não... Mas o que acontece é que tem muita gente que não comete pecados graves porque não tem oportunidade. Tem muitos homenzinhos, xoxinhos, sem dinheiro, sem carro, sem condição nem nada, que são fiéis à esposa simplesmente porque não tem ninguém, nenhuma mulher bonita para dar em cima dele. Porque não quer, porque ele não tem dinheiro, porque ele não é bonito, não é atraente e tudo. Então é um santo. Agora, dê dinheiro a ele, dê poder a ele e veja se ele continua. Quando Deus quer provar, Deus sempre prova a pessoa pelo uso da liberdade dela. Por isso que o menino chegou lá, meninozinho novo, né? Por que é o filho mais novo? Porque não tem muito juízo. É uma pessoa ainda imatura. Chegou e pediu pro pai, eu quero um Camaro. Ninguém está dando em cima de mim, eu sou fraquinho, não tenho músculo, não tenho boniteza, não tenho beleza, não tenho nada. Eu quero minha herança, porque eu vou comprar um Camaro, vou encher os bolsos de dinheiro e vou sair por aí para ver se alguém me quer. Porque ele não tinha oportunidade. Então pegou a herança, o pai proibiu? Não. Pegou a herança, saiu. Comprou um Camarozão, botou um som, tunou o carro,
começou a pagar coisa para os amigos, encheu de amigo, encheu de mulher, e aí ele começou a pecar. Bem muito pecar. Sabe por que ele não pecava? Ele não pecava porque ele não tinha oportunidade. Mas se ele não tivesse saído, ele nunca iria conhecer a misericórdia do Pai. Ele ia ficar dentro de casa como ficou o irmão mais velho. Porque todo mundo sabe a história dele. Ele gastou tudo, perdeu tudo, terminou comendo lavagem de porco e voltando para casa arrependido. E aí ele experimentou o abraço do pai, que nem perguntou o que ele tinha feito. Nem perguntou, nem pediu nada, não pediu contas, nada. É o nosso sacramento da confissão, da reconciliação, que precisa entender, precisa falar sobre isso. Hoje, a gente não pode deixar de falar disso, porque é assim que Deus afasta de nós o pecado. É na presença dele, na reconciliação, no abraço. Então, quando o filho voltou para casa, o que aconteceu? O mais velho, isso a gente precisa refletir, o mais velho ficou de braço cruzado, dizendo assim, eu sou carismático, eu nunca faltei o grupo de oração, eu nunca saí, estou aqui com você, meu pastor, sempre. Eu sou o cara, eu toco e a cura é derramada. Está assim de ministro de cura no inferno. Eu prego, as pessoas se convertem. Está assim de pregador no inferno. Ungido. Está assim de ministro de cura no inferno. Tem um monte de ministro de libertação aí, vendendo cura, vendendo libertação. Está um monte de profeta condenado, se não se arrepender. Aí está lá o filho mais velho, com raiva, porque o pai nunca fez uma gracinha com ele, nunca fez uma festinha e estava fazendo uma festança para o cara que tinha esbanjado os bens, que tinha saído para usufruir lá de um monte de coisa. E a frase que o pai diz para o mais velho é muito séria para nós que estamos fechando a porta da igreja para tantas pessoas. Ele diz, meu filho, você sempre me teve. Sempre teve a minha presença. Por que você não aproveitou da minha presença? Agora que você está falando, está reclamando, que quer alguma coisa minha. Sabe que loucura é essa? De você pensar, de você valorizar só quando você acha que perdeu? Por que não aproveita agora, filho? Em vez de ficar reclamando que eu estou acolhendo um que foi para prostituição, um que foi para droga, acolhendo um homossexual no meu colo, dizendo que ele é meu filho, abraçando um índio que passou a vida todinha numa cultura de matar o filho defeituoso, que para ele não é pecado. Então, para com isso, para de olhar para a tua regra, para a tua lei, para a lei que te prende, que te amaldiçoa e que te escraviza, e tentar escravizar os outros, quando os outros são livres pela graça de Deus. Sabe o que aconteceu com Maria Madalena? Maria Madalena, todo mundo fala mal dela, diz que ela era prostituta, que ela não sei o que ela não sei o que, expulso 7 demônios. Sabe o que Madalena era? Madalena era uma pessoa que questionava uma lei ridícula. Uma lei que dizia que a mulher era um objeto do homem. Ela não aceitava isso, não aceitava os pais darem a filha para um homem, como até hoje é. Ela não é bem assim, eu não concordo com isso. A mulher não pode ler, ela foi aprender, porque ela sabe, por que o homem pode e eu não posso? Aí todo mundo disse que ela tinha 7 demônios, porque ela era desobediente. Eu me lembro de uma Maria Madalena no movimento aí. Eu nunca me submeti sem perguntar, sem questionar. E todo mundo dizia, isso é desobediente, isso aí deve estar encapetado. Maria Madalena. E sabe o que acontece hoje? Muitas das pessoas que diziam que eu era encapetado me pedem conselho. Quando eu fui coordenador de um movimento da diocese, eu fui expulso. Por quê? Porque eu e o meu vice, nós fomos expulsos. Por favor, vocês pedem demissão aí, escreve uma carta pedindo demissão, que não dá mais para vocês ficarem na coordenação diocesana.
Por quê? Não, porque você disseram que você estava com um capeta chamado caboclo. Porque a gente estava querendo abrir as portas da igreja, igual o Papa Francisco está fazendo. A aceitar os outros movimentos, a pastoral da juventude, como grupos cheios do Espírito Santo. Não só um grupo que tinha o Espírito Santo, mas a visualização do Espírito Santo em todos os carismas da igreja, independente de que eles ouvissem músicas diferentes, que eles fizessem, jogassem capoeira, que diziam que capoeira era do diabo. Era muita coisa louca. Ainda hoje tem gente assim, com esse pensamento. E é preciso começar a entender que não é bem assim, gente. Não é bem assim, não. Vai viver a tua vida. Deixa os outros. Cuida da tua vida. Esse é a grande libertação. Você cuidar da sua vida e ter muito mais misericórdia com os outros do que com você. Em vez de você ficar exigindo conversão dos outros, exige de você. Exige de você. O que você está fazendo no segredo? O que você está fazendo quando você está sozinho? Por que você cobra dos outros se você faz? Por que você condena os outros se você não é esse santo? Por que você finge que não pisa no chão? Mas Deus está com você e sabe o que você está fazendo. É preciso que a gente entenda que a grande libertação que Deus faz é quando nós comemos a lavagem e corremos de volta para Ele, pedindo, trata-me como apenas um dos teus empregados. E Ele diz, não, vou fazer uma festa porque você é meu filho. E isso não é só para mim, isso é para todas as pessoas que eu aponto dele. E como eu machuco o coração de Deus quando eu aponto o dedo para alguém e digo, essa pessoa está completamente errada, não vai para o céu, não vai se salvar. Só vai se salvar esse grupinho aqui, que é o meu. Então, muito cuidado com isso. Agora, a reconciliação. Deus deixou na Igreja Católica, e isso é para católicos, não exige dos outros. Não adianta você chegar para um evangélico ou para uma pessoa de outra religião, outra crença, e dizer que eles estão no inferno porque eles não estão fazendo aquilo que você que tem que fazer. A regra não é dele, não. A regra é sua. A doutrina não é dele, a doutrina é sua. Então é você que tem que viver a sua doutrina, não é outra pessoa. Deixa outra pessoa viver a dela. Deus não quer proselitismo. Deus quer conversão verdadeira. E a conversão verdadeira só vai acontecer quando a pessoa olhar para você, perceber que você ama e diz assim, como ele se ama, eu quero ser um deles. E não ficar ouvindo deboche e acusação de que está errado. Ninguém vai se converter com acusação, não. As pessoas vão se converter com a admiração. Então, o que acontece? O sacramento da reconciliação é para nós, católicos. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo? Hebreus 9, 27. Morreu uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Eu não estou falando aqui para espíritas. Eu estou falando para católicos. O espiritismo, eles acreditam em outra coisa, que não morre só uma vez. Mas nós acreditamos que morre só uma vez. Mas que assim que morre, em seguida, não é no juízo final, mas em seguida, vem o julgamento, chamado julgamento particular. É o juízo imediato. O juízo imediato é imediatamente após a morte. O príncipe da glória, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o rei dos reis, o senhor do universo, vai nos julgar imediatamente. E o julgamento vai ser assim. Jean, você fez live? Não, não vai ser assim. Jean, você coordenou? Você juntou gente? Não. Você fez um centro de evangelização? Não. Ele vai dizer, Jean, você amou? Você amou como eu amo você? Eita, glória a Deus! Você amou como eu amo você? É assim que ele vai dizer. E sabe como é que você ama? Como você antecipa esse julgamento? A antecipação do julgamento particular é a confissão. Na confissão, a primeira coisa que você tem que dizer, padre, eu pequei porque eu não amo.
Não precisa dizer, eu pequei porque eu fiz isso, eu pequei porque eu... Agora não, você diz depois os detalhes, porque isso é um exame de consciência. Mas a primeira coisa que você deve dizer quando você for, padre, eu pequei porque eu não amo. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas, não amo o próximo como a mim mesmo, nem me amo. E eu preciso dessa graça de me amar, amar o próximo e amar a Deus. Eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ser imitação de Cristo. Eu preciso amar aos outros que eu tenho condenado. Porque a única coisa que Jesus reprovou não foi a prostituição daquela que estava no chão, não. Ele reprovou foi quem estava querendo jogar pedra nela. É exatamente o contrário, gente. Nós olhamos com maus olhos para as pessoas que estão fazendo ponta na rua, né? Estão nas esquinas querendo fazer programa. E quando Jesus olha para elas e olha para nós que estamos olhando com raiva, Jesus vai dizer, ei, solte a pedra. Ele não vai falar com elas de jeito nenhum. Nem com as travestis, nem com as... Não! Vai falar comigo, dizendo assim, ei, que pedra é essa, meu amigo? É a mesma coisa. É o mesmo evangelho, não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para com esse negócio de estar olhando para o Levítico, porque se for pelo Levítico, você que cortou o cabelo está no inferno. Você que fez a barba está no inferno. Para com isso. Era dureza de coração. O que Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio dizer, vocês não entenderam. 613 incisos em cima de 10 palavrinhas que eu dei. Precisava disso tudo para botar canga e fardo nas costas do meu povo, no meu povo amado. Vocês sufocaram tanto o meu povo, isso foi para os hipócritas, para os fariseus, os de hoje. Vocês estão sufocando tanto os meus pequenininhos que eu vou ter que me fazer carne, vou ter que fazer a minha maior humilhação, vou ter que virar um homem para poder, na humanidade, reconciliar o homem comigo. Ele fez tudo isso por causa da nossa besteira que a gente continua fazendo. Agora, quando ele voltar, ele não vai mais voltar para nos salvar, não. Ele vai voltar para separar os cabritos das ovelhas. Ele vai voltar para julgamento final. Primeiro vai ter o particular, que você adianta indo lá no confessionário, como eu fiz essa semana, dizendo assim, padre, eu pequei porque eu não amo. Eu tento amar, mas eu não consigo. Eu preciso da graça de Deus. Por que São Paulo... Ô Jesus, tira de mim esse espinho na carne, eu quero ser perfeito. Mas eu tenho um espinho na carne e Jesus disse, não tiro. Te vira, pede minha graça. Porque você só precisa da minha graça. Basta-te a minha graça. Então não adianta, Paulo, você não vai seguir lei, ou você discípulo de Gamaliel, ou você leitor de todos os documentos de igreja, ou você leitor de todas as regras, de todos os concílios, de toda... Você que fica cheio de regra aí, e fica falando mal das pessoas que evangelizam diferente de você, você não vai conseguir. Basta-te a minha graça. Pronto, acabou. Então deixa de frescura. Começa a pedir a graça do Espírito Santo. Começa a pedir a Jesus para entender como você vai fazer a sua missão. Porque o pior do que você não fazer uma missão é você fazer mal feita. Pior do que você não fazer a missão é você se meter a fazer e usá-la para si. Isso sim, isso aqui é pecado. E que Deus não vai afastar esse pecado de você, porque é você que tem que decidir. Bendize minha alma ao Senhor. É uma decisão. A minha alma precisa bendizer o Senhor. É o começo e o fim do salmo. Então não tem essa de eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, e no meio da coisa vai acontecendo. Não. Eu tenho que decidir. Decidir que o pecado vai se afastar de mim. Porque quem vai se levantar na minha vida é Deus. Então nós precisamos... não temos mais tempo não, né, João? Eu sei que você está olhando para o relógio aí. Tem, pode ir. Pronto. Já pode caminhar para a sua conclusão. O que a gente precisa é parar de ter uma espiritualidade supersticiosa. O que é uma espiritualidade supersticiosa? Isso aqui Deus abomina. Sabe o que é abominar? Abominar é virar o rosto. Naquele dia que Jesus estava jantando na casa de Simão leproso, lá em uma semana antes dele morrer, lá em Betânia. Betânia é uma colônia de leprosos.
que chegou Maria de Betânia e começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas e perfume. O fariseu disse para Jesus, não, só pensou. Se esse homem fosse profeta, não sabia quem é que está tocando nele. Agora, Jesus era amigo de Maria. Claro que Maria de Betânia era prostituta, e ele sabia. Mas ela estava só esperando aquele momento que ela foi jogar o perfume nos pés dele. Aquele momento foi o momento do rompimento da vida velha dela para a vida nova. Lázaro era leproso, morreu leproso. Marta era ansiosa, se preocupava com muitas coisas, ficou ansiosa até o Lázaro morrer e Jesus dizer para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim até que morra, ainda que morra, viverá. Aí foi quando ela foi curada da ansiedade. Mas quantos dias Jesus foi na casa da prostituta, da ansiosa e do leproso e ninguém foi curado? A paciência de Deus. Nem Maria se converteu, nem Marta foi curada da ansiedade, e nem Lázaro ficou com a lepra que morreu. Foi preciso ressuscitar Lázaro, curar Marta na ressurreição de Lázaro, e no último dia de Betânia, Maria, que era prostituta para sustentar a casa, que Lázaro era leproso, não podia trabalhar, e Marta era ansiosa, não podia, tinha problemas de transtorno de ansiedade, bipolaridade, essas coisas de hoje, né, que não são de hoje. Então ela tinha que sustentar a casa com prostituição, ganhando perfume e juntando o tesouro dela. Só que naquele dia ela disse, acabou-se, eu não quero saber como é que eu vou sustentar minha família. Eu vou pegar todo o meu tesouro e vou quebrar nos pés de Jesus. Chegou nos pés de Jesus e disse, meu pecado, tá aí. Quebrou e disse, a partir de hoje é vida nova. A partir de hoje. E nesse momento estava lá o fariseu julgando a mulher. A mulher arrependida, entrando no céu, e o fariseu, todo cheio da lei, entrando no inferno, pensando, se esse cara fosse profeta, não ia entender, não ia deixar essa mulher tocar nele. Sabe o que foi que Jesus fez? Abominou. Tirou os olhos dele e olhou para ela. E olhando para ela, ele falou com ele. Olha só, Deus abomina, Deus vira o rosto. Por isso que a bênção de São Francisco é que Deus volva para você o seu rosto. Deus tirou, volveu para a mulher pecadora. E falou com o fariseu. Eu cheguei aqui, você não me deu o beijo. Eu cheguei aqui, você não me lavou os pés. E ela beija meus pés e lava meus pés. Mas ele não estava olhando para o fariseu. E Deus não olha para o seu farisaísmo. Deus não olha para a sua falsidade. Deus não olha para o seu orgulho, para as coisas que você faz dizendo que é para Deus e não é para você. Deus abomina. Então o que a gente precisa agora é parar com essa superstição. Fulano de tal disse, eu adoro queijo. E eu adoro queijo. Eu adoro shake. Eu adoro um monte de coisa. Eu gosto demais. Agora você vai dizer que eu estou dizendo que eu estou cultuando em culto de adoração? Pelo amor de Deus. Deixa de idiotice. Para com isso. Tem umas coisas na internet que dizem assim, palavras que não pode se dizer dentro de casa. Meu Deus do céu, o que é isso? Desde quando uma palavra faz mal se ela não vier do coração? A boca fala que o coração está cheio. Quando eu digo eu adoro, se eu estiver adorando, é de coração. Mas é uma forma de dizer, é uma língua. Você vai em vários países, tem várias formas de se dizer isso. Te quero, eu te amo. Aí você vai dizer, eu te quero, aqui em português, quando dizer, Então, é coisa que vocês precisam... mas eu tenho muita fé, mas não posso ter um chinelo emborcado dentro de casa que eu vou lá e desviro, porque senão a mãe morre. Quantas mães já morreram por causa de uma chinela emborcada? Mas quantas mães morrem por causa de um filho drogado? Quantas mães morrem por causa de um filho hipócrita, falso, que só quer a herança? Quantas mães morrem de abandono? Porque o filho, quando usou, ela ficou velha e nunca mais ele quis saber de nada. O que tem a ver a chinela emborcada? Quantas coisas que a gente tem de superstição. Mas eu vou fazer isso, porque se eu não fizer, Deus vai ficar com raiva de mim. É a mesma visão de um Deus completamente diferente do que Jesus ensinou.
Eu repito o que eu disse ontem, Deus sempre foi pai, gente. Deus não ficou com um sentimento de paternidade depois que Jesus veio para o mundo, não. Ele sempre foi aquele de Jesus. E por que as pessoas viam ele como o castigador, o onipotente, o poderoso, aquele que vai e castiga, e cheio de ira e de cólera e tal? Porque era coração. A visão das pessoas de um Deus daquele jeito. Só que Jesus veio mostrar diferente. E é preciso que a gente comece a mudar a forma de olhar para Deus. Porque se a gente começar a penetrar no pensamento de Deus, a gente vai começar a mudar. E olha, não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Tem gente que já foi, já perdeu, já passou. Já foi. Talvez a Covid já levou. E não teve mais tempo para mudar isso. Muitos morreram olhando os homossexuais com condenação. Muitos morreram olhando as prostitutas com condenação. Muitos morreram pensando que é só a minha igreja. Ah, mas é porque eu aprendi isso. Aprendi o quê? Desde quando foi que Jesus disse isso? Jesus Cristo disse que tinha outras ovelhas em outros rebanhos. Jesus Cristo disse que nunca viu tamanha fé em Israel. De quem? De um soldado romano, um centurião, que adorava outros deuses. Ele disse, eu nunca vi tanta fé. Ele elogia a fé de uma mulher da Fenícia, da Cirofenícia. Ele disse, muita fé. E agora o povo não acreditava no pai dele. Mas eles acreditaram nele. E acreditando nele, acontece a conversão. O que a gente precisa começar a acreditar em Jesus de verdade. E não só de poesia, não só de brincadeira, não só para aparecer nas redes sociais, para fazer sucesso. Pessoas maníaco-depressivas que não têm sucesso no mundo, buscam sucesso na igreja, refugiam-se na igreja para ser alguém, para ser visto, para ser ouvido, para ser abraçado, para ser aplaudido, porque não consegue lá no mundo. É tanto que quando consegue no mundo, a primeira coisa que faz é deixar a igreja. É preciso que a gente entenda que Deus afasta de nós o pecado quando afasta de nós a mentalidade de pecado. Quando nós entendemos que somos completamente dependentes de Deus e que a nossa vida não tem sentido se não for na presença de Deus, quando a gente aprender isso, aí sim a gente vai entender o que é a luta até o sangue contra o pecado. E deixar de buscar picuinha, besteirinha. É preciso que deixe de olhar a trava, o cisco no olho do outro, como uma trava no seu próprio olho. Ele só vive falando isso. Se você pegar o evangelho todo, não pare com isso, pare com isso, pare com isso. Não tema, não tema, ame, não tema, confie, confie. É isso. É preciso que a gente pegue todo esse Salmo 102, que é das misericórdias divinas, leia de novo e veja que começa com a ordem para a alma e termina com a ordem para a alma. Daniel, quando ele teve a missão de interpretar o sonho para salvar todo mundo, inclusive a pele dele, que todo mundo ia morrer, ele disse, eu interpreto. Pode deixar comigo que eu vou dar o significado desse sonho. Aí chamou os 3 grupos de oração dele, vamos rezar, gente. Eu acabei de dizer que eu vou interpretar o sonho, e se eu não interpretar, a gente tá frito aqui, vai morrer todo mundo. Vai morrer santo e pecador. Aí foram fazer oração, e Deus deu a ele a graça, e ele chegou lá e interpretou o sonho. Nabucodonosor se jogou nos pés dele e disse assim, você vai ser o governador geral da Babilônia. E quando ele foi para a cova do leão, ele voltou e disse, Dario, rei Dario, Deus me livrou porque eu sou inocente. Quando ele disse porque eu sou inocente, é porque ele realmente era. E Deus olhava para ele como inocente que ele era. Como nós não somos inocentes, nós temos muita culpa. Nós temos a graça de ter Jesus que não tem culpa na frente da gente, para Deus olhar para a gente e Jesus aparecer na frente e dizer assim, ó, sou eu. Na frente dele, porque eu não tenho culpa. Então, não dá para ver a culpa dele, dá? Aí o pai diz, dá não. Então, pronto. Esse é o intercessor. É por isso que a gente precisa de intimidade com Jesus. Porque é assim
que Deus afaste de nós o pecado. É na pessoa de Jesus. É Ele que vai nos julgar. E Ele vai dizer assim, Ele não vai dizer, ei, eu vi que você fez aquilo no banheiro, viu? Eu vi, viu? Ele não vai dizer não, Ele vai dizer, você amou, você perdoou, você antecipou, você conversou lá com o meu sacerdote que liga e desliga, liga lá e liga cá, desliga lá e desliga cá. É? Você fez tudo isso? Então pronto, fica tranquilo. Ah, mas eu roubei aqui umas coisas. Você conversou com o meu sacerdote? Ah, você amou? Amei. Ah, mas eu traí. Fala não, papai está ouvindo. Eu estou falando com você. Olha não, pai. Entendeu? Aí abraça e diz assim, amor, não amor? Amei, Jesus. Então pronto. Vem para a minha glória, vem para a minha presença, para a minha amizade eterna. É isso que nós queremos, no final de tudo, chegar lá com a fé em Jesus e ter amado. E deixa eu dizer para você como é simples amar. Valmir Alencar, a menor intenção de ser melhor já é amor. Então, por favor, aproveite esse jejum, Daniel, para querer, para pedir a Deus para ser um pouquinho melhor a cada dia. Porque se você for o melhor para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para sua mulher, para seu filho, se você for um pouquinho melhor, já é amor. E quando Jesus olhar para você e perguntar, você diz assim, eu fui melhor a cada dia. 1 centímetrozinho, 1 grauzinho eu melhorei. E Jesus vai dizer, você é amor. Amém? Amém. Nós temos só alguns segundinhos. Estava bom demais, então por isso que eu não parei. Como é? Vamos encerrar a nossa noite escutando essa canção, né? Vocês estão ouvindo. Essa canção do Thiago Bravo que diz: me pegue em teu colo, né? Me acalme em teu peito. É isso que o Senhor nos falou hoje. No nosso 8º dia do jejum do Daniel. Agradeço a Deus mais uma vez. Amanhã estaremos às 9h30 da noite. Todos muito, muito bem-vindos. O programa vai encerrar. Então, fiquem com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Que Ele esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, estivemos vamos continuar sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse vídeo vai ficar salvo e também vai postar depois nas outras redes sociais. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Amanhã, nosso novo dia, no Daniel. Adeus, Santo Pai, meu irmão. Foi uma bênção. Até amanhã. Amanhã estamos juntos de novo.